Na nossa série de entrevistas aqui com candidatos a vereador, alguns candidatos à reeleição, nós conversamos agora com o vereador Paulo Frange, do PTB. Vereador, antes de mais nada, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série. Eu que agradeço, ainda mais uma atividade dessa, promovida pelo próprio Secov, é muito importante participar. É iniciativa do Secov e de várias outras entidades do setor imobiliário. E eu queria saber agora do senhor qual a importância da revisão do plano diretor a partir de 2021, como é que o senhor vê essa possibilidade, porque há muito tempo se reclama de várias condições da cidade, restrições a empreendimentos maiores, a verticalização. Como é que o senhor vê essa oportunidade? Bom, é uma oportunidade que foi colocada em lei, em que em 2021, no plano diretor, nós deixamos claro que em 2021 haveria uma revisão. Eu só acho que a probabilidade de ter feito isso em 2017, 2018, ela era absolutamente remota e extemporânea. Nós, com certeza, terminaríamos na justiça, porque está bem claro no plano diretor de que a revisão aconteceria em 2021. O que nós tínhamos antes da lei do plano diretor e da lei de zoneamento de 2016? Nós tínhamos aí um amontoado de cartilhas de 30 subprefeituras, cada uma tinha o seu zoneamento, cada um tinha a sua atividade, cada um tinha o seu uso, e era uma verdadeira loucura procurar por tudo isso qualquer empreendedor. A cidade ainda não tinha um georreferenciamento e nós tínhamos apenas descrições de perímetros, também muitas vezes incompreensível para a população. Com a aprovação da lei anterior, nós ganhamos muito. A cidade teve pelo menos uma diretriz e, com certeza absoluta, e isso era também o meu convencimento, de que nós estávamos dando um grande salto para aquele momento do georreferenciamento e de novos rumos para a cidade de São Paulo, mas que ficaria uma necessidade a médio prazo, e por isso a data de 2021, para que a gente pudesse fazer uma revisão e ajustar à necessidade do mercado. Naquele momento em que o país ficou de cabeça para baixo com PIB negativo, nós deixamos áreas onde o setor imobiliário pôde produzir o suficiente, pelo menos para aquele período. Por exemplo, as zonas de eixo da cidade de São Paulo. As zonas de eixo da cidade de São Paulo representam 6% do território. 3% ficou liberado. Os outros 3% ficaram como eixos previstos, dependendo, portanto, da liberação das construções do metrô e também dos novos corredores. Mas esse primeiro espaço foi possível avançar. Por outro lado, nós tivemos um grande gargalo, que foi exatamente nas zonas especiais de interesse social, que é o nosso maior objetivo, tentar buscar áreas para que possamos acomodar a população que não tem habitação hoje, os excluídos da habitação, dentro de terrenos que nós deixamos demarcados. 177 quilômetros quadrados da cidade estão demarcados como zona especial de interesse social, sendo que metade disso é ZEIS 1, é área de regularização fundiária. Mas os terrenos que estão demarcados na condição de ZEIS 2, os terrenos que estão nos bairros, terrenos grandes, e as ZEIS 3, que estão em áreas consolidadas, com transporte público perto, nós deixamos e muito foi construído. Porém, o custo do terreno, ele foi o grande problema para que a gente pudesse prosseguir e produzir mais. Então, o empreendedor na cidade de São Paulo teve uma dificuldade de fechar a conta dentro daquilo que é o teto da Caixa Econômica. E aí nós temos que tratar desse assunto agora. A revisão ela é oportuna, tem que acontecer em 2021, e nós temos assuntos para tratar. Entre eles, primeiro, a situação do gabarito. Hoje, nós estamos maduros com relação ao gabarito, principalmente nas zonas de centralidade, que são os sub-eixos da cidade de São Paulo. Isso corresponde a um território de 8% da cidade de São Paulo. Toda essa região tem ônibus na faixa da direita. Toda essa região é comercial. Ela é comercial por uma vocação da própria região, dentro dos seus próprios bairros. Então, essas regiões ficaram com um gabarito de 40 metros, que é muito pequeno. Nós precisamos de imóveis mais robustos, mais altos, para que possa aproveitar melhor esse terreno e desenvolver atividade geradora de emprego nesses locais. Porque a zona de centralidade tem como lindeiro, muitas vezes, uma zona mista ou zona especial de interesse social. É aí que nós temos que tratar.
A outra situação de mudar o gabarito nas zonas mistas é uma situação que nós temos que dialogar bastante com a sociedade. E tem que ser participativa a nova revisão. Como foi a última votação? Tem que ter muita participação popular para que a gente possa fazer ajuste nessas zonas e talvez até em algumas regiões mais do que outras. E não tratar numa linha reta como nós fizemos da última vez, deixando 28 metros para toda a cidade, um território de 21% da superfície da cidade. Eu vejo que temos pelo caminho um desafio, mas também temos uma solução. No que tange à discussão dos terrenos que são os ex-3, que estão muito bem localizados, antigos galpões, áreas industriais, com o metrô perto, com o trem, muitas vezes terminais bem próximos, o município não tem saída a não ser edificar nesses espaços com qualidade para que as pessoas possam morar perto da infraestrutura do transporte, da mobilidade urbana. Hoje nós não colocamos 4 bilhões de reais para subsidiar a passagem de ônibus. Nós podemos achar um mecanismo de mantida aquelas condições de faixa 1 e faixa 2, que o município possa promover, junto com o empreendedor, um subsídio de parte desse terreno para que a gente possa fechar a conta dentro do valor que é financiado hoje pela Caixa Econômica. Não será um valor tão elevado que o município não possa suportar, mas com certeza nós vamos produzir muito mais habitação de interesse social do que produzimos até esse momento. Agora, vereador, quando o senhor fala a questão do gabarito, o senhor acha que poderia haver uma revisão assim, em várias regiões dessa questão da verticalização por uma ocupação mais eficiente, aproveitando a infraestrutura que tem em cada local, porque a gente vê muita discussão da distância que as pessoas têm de percorrer, das restrições que se tem ao desenvolvimento de comércio em determinadas áreas, onde já tem uma densidade maior de moradias, só que não focada nessa questão da verticalização. E nós temos alguns bairros tidos como bairros nobres, onde há uma resistência maior às edificações de mais verticais, né, com maiores alturas. O senhor acha que do plano diretor deveria contemplar de forma igual essas várias áreas? Eu vejo que aí está exatamente o ponto de conflito e onde nós vamos ter uma verdadeira guerra de novo se a gente abordar o assunto de zona estritamente residencial com as zonas corredores. Do ponto de vista conceitual, essas áreas não poderão ter edificações acima de 10 metros de altura, inclusive na zona corredor. Na lei anterior, nós conseguimos agregar nas zonas residenciais mais 40 milhões de metros quadrados. Áreas que buscaram aqui na Câmara o direito de ser estritamente residencial. Não queriam a verticalização. Eu imagino que hoje muitos deles se arrependeram, porque o valor do IPTU, a dificuldade de fazer a locação desse imóvel para residencial ou a zona corredor, que não conseguiu também fazer a sua locação, o proprietário hoje está arcando com um ônus, arcando com um custo muito elevado do IPTU e a manutenção de uma casa vazia. Isso vai ter que ser com um diálogo muito aprofundado com essa sociedade que defende esse território. Um território muito frágil, representa 2,5% da cidade de São Paulo, né? Nós agregamos muito pouco na zona comercial, qualificamos o tipo de atividade comercial e de serviço na zona corredor. Foi qualificada em relação às antigas zonas de centralidades que tinha na lei de 2004. Porém, se eu permitir edificar mais alto, já permitimos da outra vez os predinhos em algumas regiões, eu acho que a gente teria um grande conflito com as zonas residenciais. A cidade só vai encontrar esse ponto de equilíbrio no diálogo. O pessoal precisa de participar. Portanto, a nova revisão do plano diretor passa naturalmente por audiências públicas regionais. Nós temos que, mesmo que com o avanço que nós temos da internet hoje, essas reuniões têm que acontecer bairro a bairro. Portanto, não é um processo fácil, é um processo exaustivo e nós temos que trabalhar com o máximo possível da paciência para ouvir cada um desses segmentos, principalmente o morador local. Geralmente é um proprietário, a grande parte dele tem mais de 60 anos de idade e ele insiste que não quer verticalização, porque ele quer continuar tendo árvore por perto e quer continuar também ouvindo o sabiá. Então, nós ouvimos muito isso.
Eu participei de todo esse processo, foram 48 audiências públicas na cidade toda, acompanhando do governo também, tenho acompanhado o trabalho hoje, e a gente sabe que tem que respeitar muito essa posição de cada um. Nós não podemos impedir o progresso da cidade, mas talvez não vamos partir para cima dessa região, porque aqui é uma área importante na preservação da nossa permeabilidade. A taxa de ocupação dessas áreas, a quase totalidade delas é de 50%. E aqui é uma grande área que se agrega às áreas verdes na capacidade que o solo tem na cidade de São Paulo de absorver a água da chuva. Mas mesmo nessas áreas em que há uma resistência maior à verticalização, não necessariamente se teria perdas do ponto de vista de áreas verdes, porque a gente tem alguns corredores muito mal ocupados. A gente vê a região, por exemplo, da Rebouças, que mistura com jardins, tem áreas de praças, de arborização, mas tem áreas que são desocupadas, e o senhor colocou, inclusive, essa questão do IPTU, que também é muito caro, né? Sim. A nova lei trouxe, pelo menos no eixo da Rebouças, um grande avanço. A gente, quando passa lá hoje, encontra prédios sendo construídos, porque a gente conseguiu transformar aquele espaço ali com a mudança da lei de zonamento, a última. Ela era muito mais restritiva. Hoje, a Rebouças está começando a ter vida. Porém, para dentro do bairro, caminhando um pouquinho mais, nós já caímos dentro de uma zona residencial. O problema aqui é o conceito de zona residencial, inclusive tem que estar agregado a manter o ruído sem uma incomodidade que ultrapasse os 40 decibéis que é previsto nessa discussão. Hoje, com o Waze, não existe mais sossego urbano. O Waze hoje, ele encurta caminho, e ele encurta caminho passando por dentro das zonas residenciais. Então, se você ficar parado hoje no Jardim Europa ou no City Lapa, você vai encontrar, de repente, alguém passando um veículo em velocidade e não passa um só. Aumentou demais o trânsito por dentro dos bairros residenciais da cidade de São Paulo. E isso tira o sossego, desqualifica o ambiente residencial. Esse é um outro assunto que nós vamos ter que tratar também, discutir a incomodidade. Bom, o senhor citou também a questão das zonas especiais de interesse social. Em alguns casos, se vê restrições a programas aí focados no interesse social em determinadas áreas da cidade. Tem esse tipo de resistência também, não? É verdade. A gente não consegue até mesmo entender o que acontece. Uma dificuldade muito grande da compreensão da necessidade de ter um morador para o apartamento de 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, morando do lado, de baixa renda, e que vai ser o operário, a pessoa que vai contribuir com o seu trabalho na mesma região, que vai desde o zelador do prédio até o mecânico do bairro, até a pessoa mais simples que mora no bairro. Nós precisamos de ter essas áreas dentro do nosso tecido urbano mais qualificado, porque senão as pessoas vão acabar sempre vindo de ônibus. Agora, na pandemia, foi preciso observar isso. A grande parte das pessoas tiveram que abrir mão da menina que faz a limpeza em casa, porque ela pegava 2, 3 conduções para vir da Zona Sul, para atender na Zona Oeste uma casa que fazia faxina, e aí o risco da contaminação com a doença aumentava. Temos que trazer a pandemia para esse assunto também. Ela pode hoje não trazer o coronavírus, mas ela pode trazer um outro vírus. Entre eles, o vírus que transmite pelo toque, pela mão, tem o COSAC, tem o vírus da gripe comum, tem o vírus da hepatite A, que vem também desse ambiente. Nós não temos um transporte hoje urbano com o nível de qualidade de manutenção de limpeza e higiene com a qualidade que nós gostaríamos. Ele melhorou muito, mas ainda está muito distante. Veja que a grande parte das pessoas tiveram que dispensar as pessoas que trabalhavam. Nós precisamos pensar nisso de uma forma mais madura agora, mais responsável. Com a sua preocupação com a saúde, eu acho que é uma situação que tem de estar colocada, mesmo que haja controle da pandemia, ficou colocado esse desafio, e tem a questão da mobilidade na cidade também, das grandes distâncias que têm de ser percorridas, da demanda maior por serviços de transportes, tudo relacionado a essa mudança das pessoas de uma área para outra, não é? Sem dúvida. O sofrimento humano desse transporte, por 1h30 pela manhã para ir trabalhar, 1h30 para voltar, ele é muito grande. Traz desgaste para todos, traz queda na produção da pessoa que está trabalhando, e nós temos e aumenta o custo. Nós temos que hoje fazer com que os nossos bairros sejam geradores de emprego. Por isso que essas zonas de centralidade que estão dentro dos bairros
tem que ser tratada com melhor qualificação. Prédios mais robustos, prédios que tenham condição de acolher o empreendedor naquela região, para que o entorno possa ter a empregabilidade naqueles locais. As zonas industriais da cidade de São Paulo vão ter que ser revisionadas uma a uma. Tem muita área, ficou demarcada ainda no território da cidade de São Paulo, todas as antigas zonas industriais, mas hoje elas não têm mais nada de indústria. Nós temos zonas industriais da cidade de São Paulo que não tem nenhuma indústria funcionando. Estão demarcadas como ZPI. Nós precisamos de rever esse zoneamento ou também permitir nessas zonas outro tipo de uso. Nós não queremos incomodidade, um uso que não seja incômodo. Por exemplo, as próprias habitações de interesses sociais que são permitidas nessas regiões, elas acabam esbarrando no gabarito da zona industrial, que é de 28 metros. Esse é um problema, nós temos que discutir a história do gabarito na zona industrial. A zona de desenvolvimento econômico, nós ampliamos bastante na cidade, aumentou muito o número de áreas de desenvolvimento econômico. Essas têm um gabarito um pouco maior, pode ser até maior, porque ela permite a convivência da habitação do morador da região em prédios com verticalização, com uma indústria não incômoda, ou seja, não tem ruído, não tem odor e não tem vibração, que é a indústria da tecnologia. E isso, sim, gera emprego nos bairros e melhora muito. É o caso da região do Jaguaré. Nós temos lá um polo de desenvolvimento econômico para ser tratado e para ser alavancado. A questão também da própria intervenção urbana, do trabalho da prefeitura, no cuidado, na zeladoria da cidade, que pode viabilizar algumas mudanças importantes, né? Sem dúvida. A cidade de São Paulo ela vai ter que continuar produzindo as suas operações urbanas. Nós precisamos de ter coragem de levar adiante as operações urbanas, porque ela requalifica demais o território. O problema é que o CEPAC é utilizado para poder fazer investimentos especificamente nesses pequenos territórios. Quando nós vendemos o potencial construtivo noutras áreas, nós transformamos isso em outorga onerosa que cai no Fundurb. E o Fundurb, ele distribui dinheiro de forma democrática na cidade inteira, em infraestrutura urbana, em habitação de interesse social e em mobilidade, coisa que não acontece com o CEPAC, que requalifica só um pedaço da cidade, só aquele território. Isso é conceitual. Isso também pode ser tema de um debate bastante interessante. As PIUs, nós temos uma esperança muito grande que a PIUS, um projeto de intervenção urbana, seja um grande elemento, uma grande ferramenta capaz de alavancar não só a indústria da construção, mas a gente buscar requalificar territórios pontualmente, com as vocações locais. Portanto, os projetos de intervenção urbana, eu vejo com o melhor olhos possível, e nós podemos incrementar e acelerar isso, para que a gente possa ir tratando esse tecido urbano, melhorando cada um dos seus retalhos, na forma de operação urbana, na forma de projeto de intervenção urbana. Nós ouvimos o vereador Paulo Frangio, do PTB. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Eu que agradeço e que tenhamos aí um 2021 com vacinação e com muito trabalho. Nós estamos ansiosos por voltar a esse debate. Esse é um dos debates mais bonitos que a cidade tem, porque ele toca todos os seus 12 milhões de habitantes. Muito obrigada. Obrigado.